Vamos colocar então outro elemento na nossa discussão política que já está começando quente. O ex-presidente Lula disse que não tem idade para ser Maria vai com as outras. Vini, ele estava se referindo a quê, hein? Estava se referindo às atuais manifestações contra o governo, contra o presidente Jair Bolsonaro, essas movimentações anti-Bolsonaro, que não estão presentes só nessas manifestações, que nós estamos tanto falando, essas manifestações de rua, mas também, Paulo, em manifestos que estão sendo assinados aí pela internet, com a presença de artistas, de intelectuais, de advogados e pessoas da sociedade civil em geral. Só que, ao verificar quem estava assinando estes manifestos, o ex-presidente Lula se deu conta de que tinha muita gente ali que até pouco tempo atrás estava, segundo ele, enxovalhando o PT, que foi favorável, por exemplo, ao impeachment da ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, que foi favorável à condenação e à prisão dele, e que, segundo ele, são pessoas que comprometeram muito a candidatura do PT em 2018, que para ele foram eleições que não dá para ter uma ideia de terem sido eleições amplamente democráticas. Então ele faz essa avaliação, pede que a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, converse com esses organizadores destes manifestos para saber o que está por trás desses manifestos, quais são as reais intenções. Ele diz, por exemplo, que ao ler os manifestos, ele encontrou pouca coisa ali que vá de encontro ao interesse da classe trabalhadora, também de interesse a resgatar direitos dos trabalhadores que foram retirados nos últimos anos. E aí ele diz que é preciso ter muito cuidado para que o PT não pegue o primeiro ônibus que passe na frente e depois acabe sendo vítima disso novamente, e que ele não tem mais idade para ser Maria vai com as outras. Vamos ver. Eu, sinceramente, não tenho mais idade para ser Maria vai com as outras. O PT já tem coisas feitas nesse país, já tem história feita, já tem administração exemplar nesse país, e não dá. Eu, sinceramente, não tenho condições de assinar determinado documento com determinadas pessoas. Pois é, Paulo, essa fala do ex-presidente Lula foi dada até numa reunião virtual ali do PT, que discutia, debatia a atuação do partido durante essa crise do coronavírus, e tinha a presença ali de integrantes importantes do partido, como a ex-presidente Dilma, a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi o candidato do PT à presidência em 2018, e que assinou um desses manifestos, né? Tem dois dos mais importantes aí, que é o Estamos Juntos e o Basta. O Lula chegou a citar, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, que assinou um desses manifestos e que foi favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma, e que, segundo Lula, o ex-presidente Fernando Henrique se acovardou naquela situação. Então ele diz que tem muita gente boa assinando esse manifesto, mas que o PT precisa ter muito cuidado, precisa analisar direitinho essa situação para poder tomar de vez uma posição, porque ele acha que tem muita gente aí pulando de um barco que originou aí a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Paulo. Muito bem, Vini. Agora, Zé, queria fazer uma pergunta para você. Qual foi o ponto na sua avaliação que te chamou mais atenção dessa fala do Lula, hein? Ele praticamente diz o seguinte: espera aí, companheiros, o PT sou eu, né? Eu não tenho mais idade, o PT é o Lula. E ele faz, Paulo, análises aí pertinentes e interessantes e importantes para o PT, não para o país. Lula é um animal político, isso ninguém duvida. E ele entendeu que o PT está perdendo terreno, e a cada dia mais, na política nacional. O partido e o PSDB eram codependentes. Sabe aquela história do dependente químico que tem um problema e que a família se torna codependente, um depende do outro para ter um tipo de problema e tal? É o caso de antigamente PT e PSDB. Agora o PT se tornou codependente do Jair Bolsonaro, do bolsonarismo. O PT só vai ao segundo turno se houver esta contraposição ao presidente Jair Bolsonaro. E isso interessa ao PT
e, evidentemente, ao presidente Jair Bolsonaro, que, logicamente, ganha de qualquer um apresentado pelo PT no segundo turno. Mas, em contrapartida, o PT vai ao segundo turno, que já é uma grande vitória. É isso que quer dizer o ex-presidente Lula, que é o dono do PT, nesta reunião. Aí, vamos à gênese, lá no início. O Brizola tinha a certeza que contaria com o apoio do PT na disputa pela presidência da República, na reabertura democrática. Foi uma decepção muito grande para o velho caudilho Brizola. PT, não, que isso, eu vou montar o meu grupo. E assim fez. E marchou, chegou à presidência e continua achando que é muito grande. O PT agora está diante de uma encruzilhada, de perder as rédeas da oposição. O PT já não fala mais em nome da oposição. Lula está sentindo isso e fazendo um alerta, que se o PT entrar nessa vala comum, ele será apenas mais um partido de oposição e esse grupo de oposição vai se organizar e já está isolando o PT. Já não aceita o PT, por exemplo, no processo contra impeachment. Muito bem, Adriles, você concorda com o Zé de que o nosso ilustre Luiz Inácio Lula da Silva é hoje um dos maiores aliados do presidente Bolsonaro? Com absoluta certeza. A fala do Zé é impecável. Alguma coisa a gente não pode acusar o Lula, né? Para ser fiel à pauta. Ele é um antifascista. Ele é um imperialista divisionista. Divide e reina. Quem elegeu o Bolsonaro, a meu ver, foi principalmente o PT com seu discurso de ódio divisionista, de brancos contra negros, homens contra mulheres, héteros contra gays, essa política de marxismo cultural entranhada nessa perspectiva stalinista de personificação do poder, que é encarnada pelo Lula, né? Ele não deixa sequer novas lideranças assumirem posto dentro do próprio partido, que dirá de outra e qualquer tipo de esfera sociopartidária. Ele fala de uma manifestação suprapartidária, seria encampada por uma elite que não necessariamente está interessada nos direitos perdidos do trabalhador, né? Segundo Lula, o que ele deve estar querendo dizer é que a única elite possível é ele, como se fosse um pai dos pobres, uma espécie de Stalin revisitado, não genocida, né, para não fazer uma comparação absurda como a do Celso de Mello. E disse, Adriles, ele disse que foi a única experiência na história a chegar à presidência do país fora da elite brasileira. Pois é, ele se coloca como um narciso personificando todas as aspirações dos trabalhadores brasileiros. É de uma megalomania absurda que impede e ceifa qualquer tipo de princípio de diálogo. Isso é pior do que fascismo, porque o fascismo você aglutina cidadãos atômicos, atomizados em nome de uma verdade estatal. Lula não. Lula diz que o Estado é ele. É uma espécie de neo-Calígula com sanhas stalinistas de querer dominar todo e qualquer tipo de espectro político. Ele se personifica como a luz no poder para além de qualquer tipo de escuridão, qualquer tipo de elite que não seja ele, Lula, a personificação da elite e da aspiração máxima do trabalhador. É um imperialista, não é um fascista. Muito bem, agora vamos ouvir então Joel Pinheiro. Vamos lá, Joel. Nossa, Paulo, eu estou impressionado aqui. O Adriles tem uma metafísica do Lula. Ele pode escrever tratados filosóficos. Eu faço metafísica de qualquer coisa, até de botiquim. Do Lula, é a luz. Enfim, eu acho que tem um raciocínio, eu estou muito na linha do Zé Maria. A gente tem um raciocínio aí que é o seguinte, olha, o PT está perdendo espaço, mas ele tem uma coisa ainda. Ele tem eleitor para colocá-lo no segundo turno. E se ele tem eleitor para colocá-lo no segundo turno contra o Bolsonaro, ele tem alguma chance, ele vislumbra pelo menos alguma chance de vencer, porque se a rejeição ao Bolsonaro continuar crescendo, se o Bolsonaro perder um pouco também o seu apoio. Daí o Lula vê, querendo formar essa frente ampla, um monte de gente que com certeza será rival dele nas eleições. E que, portanto, pode tirar um pouco essa chance dele de ir para o segundo turno contra o Bolsonaro, que é a única chance que resta ao PT, né? É a candidatura do PT. Então, eu entendo que, por um raciocínio político, o Lula não queira se unir a essas pessoas, porque vai selar uma derrota para o PT nas eleições. É uma coisa que eu sempre faço questão de frisar. Assim, o PT prefere perder sendo a voz dominante, o líder da esquerda, do que a esquerda vença sem que o PT esteja na frente.